Olá, sejam bem-vindos a mais um HGS Anime Podcast. Eu sou o Léo Medeiros, eu tô aqui com o Nick. Fala pessoal, aqui é o Nick. Estou aqui com o Wendel. Fala, aqui é o Wendel. E hoje nós estamos aqui de volta para falar de Vinland Saga segunda temporada. Só a saga do Thorfinn para fazer a gente voltar a gravar esse podcast. Eu dei essa ideia porque acredito que Vinland Saga 2 foi um grande evento, uma história que nos proporciona muitas coisas e acho que Vinland Saga vale muito a pena nesse sentido. Acho que os meninos concordam, certo? Sim, eu acho que é uma das obras mais importantes que tivemos recentemente, né? Até porque, considerando que não tivemos algo tão grande, por exemplo, no quesito de história, quanto o Vinland há muito tempo, né? Ainda mais que é uma obra histórica, que é algo que vem se perdendo um pouco, se você reparar, né? Na indústria de anime, não tem tanto hoje em dia quanto tinha anos atrás, né? Tanto que tinha adaptações de literatura e coisas do tipo, e hoje em dia parece que se perdeu um pouco disso, e Vinland meio que retoma essa tradição, né? Que é uma coisa que o anime começou, em boa parte com isso, né? Com contos japoneses antigos e tudo mais, coisas mais tempos antigos, né? E Vinland traz um pouco disso. Então, isso aqui é um podcast sobre segunda temporada, vai ter spoiler da primeira, vai ter spoiler da segunda, não iremos nos conter, ok? Beleza? É isso aí. Acho que pra começar, também tem, assim, o ponto que Vinland Saga tinha parado na temporada 1 era o ponto, assim, bem arrebatador. O Askeladd tinha morrido na frente do Thorfinn, que tava vivendo a vida para matar o Askeladd, né? Então, eu acho que a gente como espectador / leitor ficou vendido tanto quanto o Thorfinn ficou vendido, né? Tipo, o que vai ser essa história? Pelo menos essa foi a minha sensação como alguém que não sabia o que acontecia na história. Mas vocês sabiam o que ia acontecer? Vocês tinham expectativas, assim, pro que ia rolar, pro que ia ser discutido nessa temporada? Sim, e inclusive eu acho que é importante fazer um adendo, porque eu já tinha lido o mangá anteriormente, eu já sabia o que ia acontecer, mas revisitando esse arco especial do Farmland nesta adaptação, eu percebi que muito da ideia que eu tive foi completamente remodelada numa segunda visita, o que só prova tudo isso que o Nick tinha comentado sobre o quão ambiciosa e épica e fora da curva ela é, e o quanto que isso é realmente um grande evento, porque durante muito tempo, e com esse grande ponto de virada do final do prólogo, a gente realmente tinha essa grande expectativa de que, eu não sei, talvez o Yukimura pudesse manter na guerra, só que o Yukimura, por alguma razão, ele decide fazer um giro de 180 graus e mudar tudo o que a gente esperava da série até então. Com a narrativa, as mensagens, os desenvolvimentos dos personagens, enfim, tudo o que rodeia é justamente mudado e faz com que a gente repense tudo aquilo que a gente tem da série até então. E durante muito tempo eu achei que a grande força do Farmland era o desenvolvimento do Thorfinn, ele aprendendo a lidar com essa falha, né, de não ter se vingado do Askeladd, mas quando você põe em perspectiva, você tem muitas outras coisas para se refletir e se extrair, além do mero pacifismo, como a gente vai falar mais para frente, de masculinidade, ganância, desigualdade e principalmente poder e a forma como isso afeta todas aquelas pessoas naquele ambiente, que se conecta também com a questão da guerra do prólogo. Isso de surpreender eu acho interessante porque, por exemplo, eu peguei alguns meses antes de começar essa nova temporada pra ler o mangá, né? Então, é interessante como o anime é muito diferente do mangá, porque, por exemplo, você pega essa segunda temporada, ela começa com um capítulo que já é depois do onde terminou a primeira temporada, né? Então, você pega o volume, é meio que continuado, ele não tem essa pausa, né? Começa essa nova temporada, aí vai com a história do Einer. Então, no mangá você não tem essa experiência, e é interessante porque o anime remodela, né? E faz esse começo meio que acrescentando essa história do Einer e fazendo um paralelo com a primeira temporada. E é algo que eu nunca tinha pensado, né? Como são meio que história de dois protagonistas diferentes, começando duas histórias diferentes, né? Então é como se fosse outra história de outro protagonista. E isso eu só consegui perceber no anime, porque o anime, ele repensa muita coisa, né? Então ele cria paralelos próprios, né? Diferente do mangá. Então é interessante que no mangá, por exemplo, eu não tive tanto esse choque de mudar de protagonista, por exemplo. Porque é no mesmo volume, né? Então você termina a história do Thorfinn e em seguida você já tem o Einer lá no barco dele, né? Indo pra ser vendido. Você não tem toda aquela história de começo. Parece que começou outra história, né? De repente foi pra outra história.
é muito interessante porque foi uma experiência muito diferente e muito mais surpreendente do que eu tive no mangá quando eu fui pro anime, né? Apesar de eu já esperar que acontecesse tudo que aconteceria, né? Teria a redenção do Thorfinn, ainda foi muito diferente. E também é interessante porque o mangá, sei lá, são acho que 6 volumes pra primeira temporada. E quando você pega no anime, são 24 episódios, né? Então, mangá é muito mais fácil de você ler do que o anime, né? Então, essa primeira parte parece muito maior pra mim, por exemplo, né? O anime parece muito mais arrastado, assim. Não de uma forma ruim, né? Por exemplo, um anime completo. Como se fosse um anime e, de repente, começa outro anime agora, né? E no mangá eu não tive tanta essa experiência porque parecia muito mais rápido essa primeira parte. Mas você foi acompanhando semanalmente também, conforme o lançamento, né? Acho que tem essa diferença aí. Quer dizer, não sei se você acompanhou semanalmente. Eu, por exemplo, maratonei boa parte da temporada, só o final que eu acompanhei semanalmente. Eu acompanhei semanalmente, você sente muito mais, né? E o pior é que eu concordo, porque mesmo maratonando o anime, realmente você sente que a leitura do mangá é mais rápida, porque de fato tem muito mais coisas e realmente você talvez leve mais tempo para poder digerir, especialmente porque Farmland ele não é um arco com muitas cenas de ação, enfim, né, algo de ação que você esperaria muito mais diálogos, muito mais reflexões que é extraídas ali, e com isso se torna algo bem mais denso, né, para se absorver. Eu acho interessante também porque Farmland, por exemplo, pra mim no mangá foi muito, sei lá, quase meses pra mim passou no mangá, e quando eu vou pro anime parece que realmente coisa de anos, um épico de fato, né? Então é interessante como muda muito essa experiência, assim, né? Eu adoro esse ritmozinho que o anime botou, assim, mas o mangá eu ainda não peguei pra ler e comparar, eu só vi alguns quadros, eu acho bem bonito esteticamente, mas essa questão de ritmo não deu pra sentir. Mas vamos falar, então, já que o Nick trouxe a questão do Einar, vamos falar sobre a adição desse personagem, né, e começar a falar do arco da fazenda propriamente. Porque a gente não tem só mais um personagem que vai ficar ao lado do Thorfinn, né? Sendo mais específico, é um cara que perdeu a família no meio de uma guerra, que se tornou escravo e chega pra trabalhar nessa fazenda ao lado de outro escravo, mas que era um cara que lutou na guerra, né? Que é o Thorfinn. E, enfim, a gente acompanha essa história do Einar, a gente vê ele encontrando o Thorfinn e depois eles se relacionando, e em algum momento a gente sabe que um vai saber da vida do outro, né? Essa revelação, né? De que um é escravo de guerra, um lutou na guerra, provocou, vamos dizer assim, a criação de escravos, né? E de certa forma era até um escravo já também, porque eu acho que uma das coisas mais legais reexperimentando Vinland, né? Foi ver o quão a história já da primeira temporada fazia paralelos entre o Thorfinn buscando vingança e escravos. Mas o que vocês acham, né? Como é que vocês acham que o anime, que a história abordou essa questão do Einar entrando aí junto com o Thorfinn? Vocês acham que isso foi legal? Eu acho que o Einar foi uma edição muito boa, assim, porque foi algo muito diferente de tudo que Vinland já tinha feito, né? Porque você pega o Askeladd, por exemplo, e todos os personagens que vinham antes, eles pareciam muito, assim, maiores, né? Maiores do que a vida. Personagens que você levaria pra sempre, né? O Askeladd, assim, já é um dos mais icônicos dos mangás, né? Então você pega o Einar, ele parece muito mais terreno, né? Uma pessoa muito, muito menor, assim, muito... Não tem capacidade de luta, entende de campo, muito mais de campo. E eu acho que tem muito a ver com o que Vinland tá falando, né? Então eu gosto como anime, por exemplo, que eu tinha mencionado, que ele começa com esse paralelo do começar com um escravo nessa história, né? Então o primeiro episódio é quase a história inteira sobre como essa pessoa se tornou um escravo. É muito interessante que é tudo muito pequeno, tudo menor, né? Então, Vinland vinha com uma coisa que era tudo grandioso, tudo sobre vingança e arcos grandes, né? E você chega no Einar, que é um personagem que não tem tantas essas ambições, né? De mangás. E é legal como isso vai pra frente depois, vai ditar tudo, né? Então eu gosto muito como ele realmente é um personagem que dita o que é Vinland daqui pra frente, né? Então já é um começo que te derruba dos grandes personagens que vieram antes pra trazer esses menores que vão estar agora guiando a obra, né? E um outro ponto também que eu adoro nessa adição do Einar é justamente os possíveis paralelos que acontece que o Léo falou sobre a Farmland com o prólogo, de que se o prólogo ele tinha como grande objetivo nos inserir dentro desse cenário tão horrível e grotesco da guerra e de como ele desumaniza as pessoas que estão lá dentro, o Farmland tem como grande objetivo mostrar as consequências, as causas e as razões do porquê estas guerras acontecerem e quem se beneficia com isso em cima. E o Einar é a representação máxima, porque o Einar ele é a pessoa que é oprimida por essa guerra. Tipo, ele é o cara que perde tudo durante esses processos por causa dessas batalhas, que ele não tem nada a ver com isso. Que mesmo ele tentando se refugiar, ele tentando fugir, ele não está querendo se envolver nisso, ele paga sempre um preço altíssimo por causa disso, sabe? Por esses confrontos e esses conflitos que são impostos nesses terrenos que ele vive, e ele não tem opção a não ser lidar e pagar o preço no lugar de outras pessoas. Então, de fato, eu sinto que o Einar, como o Nick falou,
é um retrato do que o Vinland iria se tornar daqui pra frente. É o primeiro fator crucial da mudança, dessa imensa mudança narrativa que a obra iria se traçar, sabe? Desse imenso processo de transformação. Eu acho que tem uma coisa assim, o texto de Vinland, quando tá contando essa história do Einar, porque, enfim, é um episódio pra mostrar todas essas etapas, né? Mas eu me surpreendo com o quão bom foi, né? Porque de primeira ali, que a família do Einar tá morrendo, aquela cena toda emocionante, sangue, não sei o que, eu falei, tá tentando me chocar com uma coisa que eu já vi algumas vezes em Vinland, né? Mas no final acho que tem coisas nesse texto que são muito boas. Por exemplo, quando o Einar tá ali exposto como escravo, né? E vem um cara dizer pra ele, tipo... Eu não sei exatamente o que ele vai dizer, mas o importante é que ele fala como sua vida não tem mais sentido porque você não tem mais pra onde voltar, né? E eu acho que essa é uma faceta muito fodida também da guerra, que eu acho que vai até pra outros campos que talvez Vinland ainda não tenha explorado, né? Se você pensa, por exemplo, o colonialismo do Brasil, né? Essa questão de não ter pra onde voltar, você não ter mais família, você não ter mais a vida, né? Se você for pensar em colonialismo, isso é até mais pesado, porque o colonialismo também é muito sobre você matar a língua, e matando aquela cultura aos poucos. Então até hoje você tem, por exemplo, um processo das pessoas, dos povos que passaram por isso não saberem pra onde voltar, né? Não saber das suas origens, né? Então quando tem essa fala, assim, eu que tô tendo muito contato com essas narrativas coloniais recentemente, tipo, isso pegou muito forte pra mim, né? Porque a guerra, uma hora, essa coisa das conquistas, ela vai dar no colonialismo, né? Ela vai dar nessa coisa de aniquilar outra cultura, né? Não só uma família, né? Não só essa coisa mais individual. Então você tem umas coisas, assim, que são muito potentes, são muito fortes, assim, no texto do... Por mais que é anime, né? Não tem aquela sutileza, né? E tal. É sempre um rapaz meio mauzão gritando e tal, mas é muito forte, é muito bom, assim. E você fica realmente esperando onde vai dar. E eu acho que até, inclusive, pelo Thorfinn tá com uma certa postura muito passiva, né? Eu acho que esse é outro contraste legal. O Thorfinn passivo, depois pacifista, e um Einar que, mano, tá com raiva, tá apanhando, sabe? O Einar não é bom de briga. O Einar só tem ódio, ele é movido à força do ódio, né? E você entende muito bem por quê. E esse contraste com o Thorfinn vai sempre provocar a gente a se questionar sobre algumas posturas do Thorfinn, mesmo que ele esteja, né, em busca de uma redenção pelas violências que cometeu no passado. Essa fala que você falou quando o comprador, eu acho muito legal ela, porque ela coloca num dilema muito interessante que ela diz... Tudo que vocês têm, né? Você não tem mais nada daqui, igual você falou. Mas, então tentem trabalhar, porque vocês podem conseguir algo pra comer, um lugar pra dormir. E quem sabe, se vocês conseguirem cair na graça do patrão, podem algum dia ser livre, talvez, né? E é muito interessante que o mangá é legal de ler, porque sempre tem no final umas frases do autor, né? Eu acho que são complementos muito interessantes. E ele sempre reitera como ele gosta de trazer coisas do passado, porque as coisas são muito cíclicas, né? Então, mesmo que seja um dilema que aparentemente é do passado, não é tão do passado, né? Quantas pessoas não precisam trabalhar com o que dá, simplesmente pra poder comer, né? Algum lugar pra dormir, coisas do tipo. Então é interessante que até nesse volume, que é o volume 8, que esse episódio 1 é no final do volume 8, o autor, né, coloca uma frase dele falando sobre fumar, né? Então, um dia ele vai parar de fumar e vão olhar para as fotos dele e as pessoas já vão ter parado de fumar e vão perguntar como um dia ele pôde fumar, né? Qual era a vantagem de fazer isso e tudo mais. E ele sempre fala que ele tem orgulho disso, né? Que um dia ele a foto dele fumando possa ser um motivo para as pessoas rirem dele, coisas do tipo, porque as coisas vão mudar e talvez ultrapassemos isso eventualmente. Então é legal essa frase dele, que ele sempre coloca essas frases meio maldosas, assim, né, que traz um pouco de hoje em dia, não maldosas, mas frases que são realistas, né, então essas pessoas são escravos e elas precisam trabalhar com o que dá pra tentar sobreviver, e ele tá sempre levantando essas coisas, porque vai vir um Thorfinn eventualmente e vai dizer, será que nós não podemos superar isso, né, nós não podemos ultrapassar isso, e eu acho que é até interessante comentarmos mais pra frente. O autor também reitera isso de, será que a nossa vida não tem um propósito maior, construir algo maior, algo que não exista mais escravos e coisas do tipo, né, que é tanto o tema de Vinland Saga. Essa coisa da meritocracia escravista foi até algo que me pegou, assim, né? Porque tem aquele escravo que trabalha pro Ketil, né? Que eu não sei se ele é cego, acho que ele é só arquétipo de anime que tem o olhinho fechado. É engraçado ali como ele tem uma hora que ele parece ser uma espécie de um lugar ideal, e eu ficava pensando, Vinland Saga, o que você está querendo me dizer com isso? Você está querendo me dizer que é só trabalhar e deixa de ser escravo? Mas acho que isso acaba... Acho que isso tem nuances mais pra frente, né? Também, eu também tinha umas questões disso, por exemplo, da coisa de trabalhar dignifica o homem, né? Que é umas coisas meio problemáticas, né? Você pensa, eu sempre pensava também, será que ele está indo por esse caminho, né? De quão problemático é esse pensamento que nós vemos no campos nazistas, né? Então, é interessante que ele vai por outros caminhos, né? Não é tanto sobre dignificar, mas coisas sobre
Tanto que quando vai entrar o grão-mestre na história, né, vai ser interessante que ele vai dar mais o sentido de, se você não tem um caminho pra você seguir, então apenas siga em frente, né, continue trabalhando, talvez você encontre um propósito seu na vida eventualmente. Sim, é que eu acho que na verdade o que ele tá querendo mais dizer, e que eu acho que essas coisas se confundem, eu não sei se eu tenho uma resposta ainda para essa minha dúvida de qual caminho ele tá querendo seguir, mas acho que o sentido de trabalhar ali é o sentido de construir. É porque ali você tá trabalhando com escravos, mas a ideia é isso, você construir, ter a sua própria comida, ter os seus animais ali, você construir aquele ambiente da fazenda, né? Fazer gerar alguma coisa, né? E eu digo assim que eu tenho uma dúvida porque quando a gente vê o arco do Ketil, a gente percebe que o Ketil não é um cara bonzinho, né? Então, eu não acho que Vinland Saga está dizendo que o trabalho escravo dignifica o homem, né? Acho que não é esse o ponto. E tanto que também eu acho que um exemplo, sabe, de como que o Yukimura ele não banalizou ou romantizou a escravidão é justamente de mostrar não só de como o Ketil ele estava muito longe de ser esse cara super gente fina como ele se vendia nos primeiros episódios, mas de como que durante todo o processo, né, quando a gente acompanha essa jornada do Eina e do Thorfinn na fazenda, o quanto que existe de injustiças, de agressões, mesmo não físicas, mas sociais e verbais, que estabelecem de que aquela situação, aquele cenário não é algo legal, tipo, aquilo não é algo bacana em que ninguém vai enxergar e falar, nossa, eu queria muito viver nesse ambiente, nessa época, porque ninguém gostaria, e como o Nick falou, são infelizmente situações que se perpetuam até os dias de hoje, que ainda se mantém presente na nossa sociedade, e a gente sabe o quão horrível é. Tipo, é só você, por exemplo, perceber a dinâmica entre o Thorfinn e o Eina, que são escravos, com os supostos homens livres, entre imensuráveis aspas, né? Porque mesmo eles não sendo igual o Thorfinn e o Eina, eles conseguem ganhar mais dinheiro e ter uma condição mais confortável, eles ainda são dependentes do Ketil e eles não conseguem sair da fazenda. Então, eles ainda precisam trabalhar por Ketil, só que para eles poderem conseguir esse senso de superioridade, esse gostinho de poder, eles basicamente decidem humilhar e maltratar o Aina e o Thorfinn de maneira extremamente gratuita, porque eles podem fazer aquilo. E a gente vê isso também muito na nossa sociedade hoje em dia, sabe? Acho que, sabe, especialmente nessa questão de classe, sabe? De como que tem pessoas que, por eles terem uma condição um pouco melhor do que uma pessoa pobre, eles se acham no direito de humilhar e de realmente destratar essas pessoas, de se acharem superiores a ela, mesmo que no fim do dia elas não estejam tão longe assim delas, sabe? Elas ainda estejam em uma situação vulnerável. É o oprimido querendo ser opressor. Exatamente isso. Eu acho interessante isso porque também essa coisa do oprimido querer ser opressor, eu gosto que como Vinland ele coloca não como um problema, né, em si, de índole ou algo inerente daquelas pessoas, né? Mas é muito mais... Porque elas também, de alguma forma, são vítimas daquela situação, né? Então, acho que Vinland é muito legal nisso, que ele sempre coloca em perspectiva algo até que me lembra Osama Rankin, de como as pessoas são muito mais fruto do seu meio, né? Do que elas nascem inerentemente de alguma forma. Então, eles são daquela forma, até porque eles não entendem de onde vem o problema deles, né? Thorfinn, ele sempre levanta isso de como a coisa da guerra, dos vikings serem tão fascinados pela guerra, é uma coisa que eles não conseguem explicar e eles não conseguem direcionar aquela raiva, né? Então, por exemplo, nesse caso deles terem destruído as plantações dele, eles sentem uma raiva daquelas pessoas, mas aquela é uma raiva deles próprios de algum nível, né? Então, eles se sentirem, tentarem ser superiores a eles de alguma forma e não entendendo que eles não precisam ser superiores e de que o problema talvez seja o patrão deles, que não trata eles tão bem. Eles não têm terras, por exemplo, eles têm que trabalhar e não tem sentido de subir na vida, né? Então eles eventualmente, dificilmente vão ter a própria terra deles. Então a forma que eles têm é diminuir outras pessoas que são talvez parecidas com ele, mas eles não querem se ver naquelas pessoas. Você cria uma competição, né? Exato. E talvez não precisaria ser uma competição, né? O que o Thorfinn sempre levanta entra na coisa do trabalho que você falou, a mão, né? Tanto que o próprio Vinland é a ideia de você construir uma terra com suas próprias mãos, né? O Einar, ele sabe mexer com a terra, então tem tudo sobre esse trabalho artesanal, né? De todos juntos construindo uma terra onde talvez não seja um maior do que o outro, né? Velho, uma sociedade comunista. Eu acho que tem umas coisas legais nisso, assim. Mas eu queria falar um pouco, cara,
dessa relação ali do quando o Einar descobre, né, o negócio do Thorfinn ser, é bem pesado, ter a questão do Thorfinn tá tendo os sonhos, e de início o Einar estranha aquilo, mas quando ele descobre, ele tenta até matar o Thorfinn durante o sonho, né, e aí depois eles têm algumas conversas sobre isso, enfim, o Einar começa a entender, a aceitar, fala até umas coisas legais sobre a vingança dele, né, tipo, olha, não vai adiantar você querer se vingar de um cara que já morreu e tal, mas o que vocês acham aí de tudo e toda essa parte? Acho muito interessante essa parte, até porque o anime é diferente do mangá, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele não chega a estrangular igual ele faz no anime, né? Ele só cogita e... É quando ele vê o Thorfinn se mexendo com o pesadelo, né? Ele recua. E eu acho muito mais interessante no mangá como é feito, porque o Einar, ele tem disso, né? Ele pode ter uma raiva muito grande, mas ele se enxerga ainda no Thorfinn de alguma forma, né? Ele vê a dor do Thorfinn, que é até interessante. Esses pesadelos como vão perdurar muito mais pra frente. Na próxima temporada vai continuar isso, provavelmente. É porque o Thorfinn perdeu o pai também, né? O Thorfinn também perdeu a família. Sim, é legal isso, porque a coisa do... que o Einar fala pra ele, né? Você vai se vingar de alguém que já está morto, né? Só que o Thorfinn, ele até chega a ter o pensamento, né? De eu não tenho mais nada, né? Então, tudo que segurava ele, tanto que era uma coisa muito enfatizada, eu gostava muito, só que não era muito claro, né? De como o Thorfinn, ele perseguia a vingança, porque era tudo que ele tinha, né? Então, tanto que termina a primeira temporada, o Askeladd falando pra ele, né? Você nem pensou o que você ia fazer depois disso, né? Era uma coisa meio óbvia dele, de que aquilo era o que segurava ele em pé, né? Segurava ele em vida, e agora era a busca dele por algo além disso, né? Algo além da vingança. E se existe algo além disso? Tanto que é a questão dele, né? Será que eu tenho algo ainda? Será que eu ainda tenho que estar vivo? Tanto que ele perde a orelha lá, falando que no final ele tem vontade de estar vivo no final. Inclusive essa parte aí é triste, viu? O Thorfinn falar, nunca na minha vida me aconteceu algo de bom. E aí você passa um filme na sua cabeça, você fica lembrando assim os momentos do Thorfinn. Sei lá, o que eu vou lembrar de bom? Quando ele comeu a sopinha do Canuto, quando ele encontrou aquela velha lá no comecinho. E antes com o pai, né? Que ele mal deve se lembrar porque ele era muito pequenininho. Aí você fala, o resto é o Thorfinn gritando, chamando o Askeladd de careca e tendo que apanhar pros outros, né? Sim. Revendo a primeira temporada, você vê o quão faz sentido aquele primeiro episódio agora, que eu sempre estranhei aquele primeiro episódio, que é o arco do Thor comprando o escravo lá e vendendo sei lá quantos bodes pra salvar aquele homem. Você fala, cara, isso aqui é um começo muito ruinzinho, porque é um episódio que termina em si, o que vai ser pra frente? Quando você chega nessa parte, você fala, cara, esse era o episódio perfeito pra esse prólogo. Porque o mangá até começa diferente, né? O mangá começa acho que é lá do episódio 7 e tal, e aí depois ele vai pro flashback, mostrar toda a vida do Thorfinn com o Thor, tudo que acontece lá na luta contra o Askeladd, a morte do Thor e tal. Mas é isso, é muito bom. Uma coisa interessante também sobre, de novo, ser algo muito bem estruturado nessa questão do prólogo e também essa cena da tortura que o Thorfinn sofre na mão do Raposa, é principalmente a questão da masculinidade também. Tipo, isso eu acho que é um tema que sempre esteve presente em Vinland Saga desde muito tempo, desde o início, justamente nessa obsessão que basicamente os vikings têm em guerra, sabe, nesse conceito de verdadeiro guerreiro, de morrer no campo de batalha, sabe, da questão do Valhalla e etc. E é muito interessante de como que, justamente parafraseando o que o Nick tinha falado sobre eles serem vítimas, né, daquele ambiente e etc., é muito interessante de como que vários e vários personagens de Vinland, inclusive dentro desse arco do Farmland, eles são movidos por uma imensa sensação de insegurança, porque justamente é meio que essa ideia de tipo, deles não terem absolutamente nada, deles não terem um lugar para voltar, deles não terem algo para se apoiar, logo a única coisa que eles restam é a honra, e essa honra é representada por esse conceito muito distorcido e bizarro e tóxico do que é ser um homem. Sabe, esse conceito de masculinidade, de que você precisa lutar, precisa ser totalmente flexível, implacável, você não pode demonstrar afeto, você não pode demonstrar sentimentos, você não pode hesitar em absolutamente nada, porque senão você pode morrer ou tudo mais. E principalmente as gravíssimas consequências que você recebe quando você segue esses ideais à risca. Porque, de novo, se no prólogo a gente tinha o pretexto de que aquilo era uma guerra, logo eles, digamos, tinham, não vou dizer a carta branca, mas eles realmente era algo mais justificável para eles cometerem as atrocidades que eles cometem.
No Farmland não tem mais isso. E mostra de que mesmo em um ambiente aparentemente pacífico, já que na fazenda você não tem uma guerra, pelo menos no início, esse idealismo, essa perspectiva ainda faz com que a violência seja perpetuada mesmo em ambientes pacíficos. Que é essa questão da tortura do Thorfinn. Pois eu sinto que tem 2 pontos que o Raposa fala que, primeiro, ele é um mercenário, e o que eles vendem é a morte, e que o fato do Thorfinn estar totalmente impassível, ele está totalmente, frio e alheio àquela situação, ele não tem um medo de morrer, se torna uma ofensa pessoal pro Raposa. Tipo, quando realmente ele tá torturando, ele vai assim, vai, grita que eu quero ver agora você clamar pela sua vida, e ele se recusa. Ele, inclusive, usa uns termos, ele quase que fala de oferta e demanda ali, né? Ele fala que pelo Thorfinn tá daquele jeito, ele tá meio que diminuindo o valor do trabalho dele, né? Uma coisa assim. É bem doido. E tanto que, inclusive, aí quando ele tortura o Thorfinn, ele não reage, ele não demonstra essa postura que ele quer que ele tenha, ele fica cada vez mais indignado. E isso só vai aumentando o nível de violência mais e mais, até mutilar a orelha, pegar raspando, ele arrancar o olho do Thorfinn, se o Cobra não tivesse parado. Então, é muito interessante pensar novamente de como que, nesse cenário, as pessoas se sentem pessoalmente ofendidas com essa imagem, sabe? Quando você vai contra essa imagem da masculinidade, eles se sentem como se fosse uma ofensa pessoal, como se tivessem ofendido eles próprios, sendo que não é o caso. E mesmo o Reb, quando ele chega pra conter a situação, ele contém dando cotovelada na cara do maluco, sabe? Ele chega super também na violência, assim, não é nada maneiro. E justamente ele faz isso porque provavelmente a violência é a única linguagem que aqueles homens entendem, né? Se eles não fossem violentos, eles não parariam, né? Essa coisa que o Nick falou, era isso que eu queria ter comentado antes e me embananei e passei para negócio de Einar e Thorfinn, que era essa questão de como o ambiente em Vinland Saga é muito bem construído, assim, né? No sentido, tipo, dos valores sociais. Porque a gente vê esses caras agindo dessa maneira, mas, cara, quando vai ter, por exemplo, a Guerra da Fazenda, aí tu vê todo mundo peidando na farofa. E aí tu entende, cara, guerra não é nada bom, tá ligado? São poucas as pessoas que realmente vão se divertir com uma guerra, né? Vão realmente curtir. Tem gente que vai pra aquilo porque não tem outro jeito, né? Tem que ir e tal. E eu acho que essa questão da masculinidade, pra mim, ela tá muito forte no Askeladd, né? Porque pra mim, um dos momentos mais fodidos, assim, de tristes mesmo, de arrebatar o coração, é o Askeladd tendo que matar o Bjorn na primeira temporada, né? Que é, inclusive, talvez a primeira vez ali marcante que toca Somewhere Else, que é a hoste de Vinland Saga, talvez. E eu acho que é triste por causa disso, porque todo aquele momento é sobre... A gente acompanhou em vários momentos o Bjorn tentando entender o Askeladd, as pessoas do grupo do Askeladd tentando entender ele, e a gente também viu o Askeladd desprezar esses homens. Mas com o Bjorn era diferente. Ele cuida do Bjorn quando o Bjorn tá prestes a morrer. Ele vai lá matar o Bjorn, pro Bjorn, enfim, não sofrer mais, pro Bjorn ter essa coisa da honra. Enfim, é muito triste que ele só consiga admitir naquele momento, Bjorn, você foi o meu único amigo, né? Então eu acho que essa questão de não demonstrar as emoções, esse momento ele me toca muito por causa disso, né? Nós estamos no século XXI e nós ainda somos afetados por essas coisas, né? Eu não posso dizer que eu não sou... Infelizmente a gente ainda é. E é muito legal isso tudo que vocês estão falando, porque tudo volta com o tema principal da obra, que acaba sendo ninguém tem inimigos, né? Então vocês estão falando, nenhum deles está lutando contra nada externo, né? Por exemplo, na guerra que vai ter mais pra frente. Se todo mundo que não quisesse a guerra ali tivesse recuado, a guerra não teria acontecido. É impossível, né? Até os rivais, o próprio Canute não queria a guerra. E é interessante falar isso, o próprio Einar, quando ele sufoca o Thorfinn, é claramente ele, não odiando o Thorfinn, mas odiando o que foi feito com ele e tudo que ele tem ali interno, né? Tudo que aconteceu com o passado dele. Então o problema dele não é o Thorfinn diretamente. Então quando ele tá estrangulando ele tá muito mais revoltado com o que parece ter vindo do nada pra ele, né? Então ele não pediu pra ter acontecido aquilo com a família dele e aconteceu mesmo assim, né? Então são todas revoltas que não vêm do outro. Então ninguém é seu inimigo em volta, né? E o pensamento de que você tem inimigos é justamente o que cria esse ciclo, né? Então, o Einar tentar matar o Thorfinn talvez tentar revidar e matar o Einar, o próprio Askeladd, quando ele mata o Bjorn também.
nenhum deles ali é inimigo, mas todos eles inevitavelmente parecem que precisam estar ali, né? Porque eu preciso matar. Tanto que é interessante que na próxima temporada vai ter uma fala interessante, que é sobre a vingança. Que perguntam pro uma nova personagem lá e vai falar por que precisa de vingança, né? Por que você precisa matar? E o Thorfinn diz que se você não matar uma pessoa que mata outras pessoas, talvez esse ciclo continue, né? Então ninguém vai ter mais medo de matar porque você não mata. Então existe uma justificativa ali pra você continuar prosperando a vingança eternamente, né? Então você vai criar uma vingança, que vai criar outra vingança, e a partir do momento que você não encerra isso, né? Você não vem justamente com o pensamento de que você não tem inimigos e de que talvez você suportar aquela dor pra... Igual uma coisa que o Thorfinn sempre faz, né? O Thorfinn sempre tenta igual nessa cena, vai acontecer depois dele apanhar lá também, quando ele vai tentar conversar com o Canute, tentar aguentar essa dor para que eventualmente esse ciclo se encerre, né? Então é interessante quando o Thorfinn ele suporta a dor, os outros que estão em volta passam a respeitar ele e começam a perceber que ele não é o inimigo deles, né? Então você encerra o conflito eventualmente, porque se a outra pessoa não reage, não tem por que você atacar ela, né? Então é muito interessante como esse é talvez o principal tema de Vinland, e entra também a coisa da masculinidade, porque você não vai ser respeitado enquanto homem se você não infringir dor a outros homens, né? É interessante que o pessoal sempre fala sobre morte de mulheres e tudo mais, e sobre a morte no trânsito, por exemplo, de homens, que acontece muito. Só que acontece por causa de outros homens, né? Essas mortes acontecem em trânsito porque outros homens agridem outros homens, né? Então, é tudo sobre como a própria masculinidade, o próprio machismo é um problema do homem, até para o próprio homem, né? Não é só pra mulher, mas é pra ele mesmo, né? Então é interessante como a gente sempre tá refletindo esse ciclo, né? E como talvez devemos quebrar eventualmente isso, e de que forma podemos quebrar isso eventualmente. Sim, e mostrando esses personagens que estão completamente desencaixados dali, né? Você tem o Thorfinn, que foi um ex-guerreiro, o Einar, que sofreu, não quer saber disso. Quer dizer, na verdade, eu vou falar disso mais pra frente, mas tem o Olmar, que é o filho do Ketil, que não se identifica nada com isso, mas ao mesmo tempo admira um irmão que vive disso, que tem prazer nisso. E o próprio Ketil, que tem medo do próprio filho, que é assim, e que cria toda uma mentira em torno dele. Mas eu acho assim, isso que você falou, né? Porque tem a questão de que, tipo, é muito forte como a violência se instaura na vida dessas pessoas, né? Porque o Einar não sofre só pelo que ele passou, ele sofre também pelo que o Thorfinn passa. Ele sofre porque essas histórias estão aí toda hora, não deixando ele respirar. Ele olha pro lado e tem a guerra ali, tem a marca da guerra ali, né? Então, eu acho que o Einar vai em um momento perguntar isso pro Thorfinn, assim, e colocar esse questionamento pra gente. Será que tem como a gente escapar da violência? Porque é aquilo, você podia falar, não vamos guerrear com Canute. Mas assim, vai ter uma consequência dura. Vai perder todo um trabalho ali, toda uma construção. Tudo bem, escravizou pessoas, mas não que o Canute também ia ser muito melhor, né? Então, o que fazer com essa violência? Porque é isso, como vocês falaram, a solução do Einar é enforcar o Thorfinn porque tem um sentimento, coisas passando pelo corpo dele, que ele não sabe o que fazer com aquilo. E eu acho que essa é a parada mais pesada, e essa questão de que tem estruturas, pessoas muito maiores, né? O Canute é o rei ali da não sei nem que porra é aquela, é Dinamarca, Inglaterra, não sei, acho que ele tá comandando tudo ali. Então, assim, tem uma coisa muito maior do que vocês. Será que tem como, né? Porque você, beleza, você constrói lá a sua nação, mas tu tem outras nações pra lidar, tem toda uma geopolítica. Vai conseguir realmente escapar da violência? Agora, eu acho foda que é isso. O Vinland Saga constrói um mundo muito vivo, passa por muitos personagens, muitas reações, muitas discussões. Tem aquela menina no gelo que você vê toda a família dela morrendo e ela escapando ali do grupo do Askeladd. Então eu acho que você viu assim muitas vítimas. Você pode acompanhar a vida de muitas vítimas. Eu acho que isso cria uma empatia no público. Isso realmente faz a gente pensar, caralho, para de ter guerra. Por mais que tenha muitas cenas épicas de ação, o sangue seja estilizado, eu acho que essa é uma obra que consegue muito, assim, ela tem muito êxito em fazer você refletir o como isso é ruim. E um outro ponto também que eu acho que eu queria incrementar nessa questão da masculinidade é o quanto que justamente as pessoas poderosas, as pessoas que estão no topo dessa hierarquia, se utilizam desse discurso para manipular quem está embaixo. Pois é muito interessante você perceber que, tipo, não só o Olmar, ele quer ser um guerreiro porque ele tem essa ilusão de que se ele tiver em uma guerra, ele vai ser aceito pelas pessoas ao redor dele, de que ele vai conseguir respeito através do medo, o que ele descobre da pior forma imaginável, que não é verdade. Como também o Ketil, ele se utiliza desse discurso do verdadeiro guerreiro para fazer as pessoas lá, os seus servos, morrerem em nome dele. Tanto que é muito interessante pensar essa ideia de que, como quando chega, né, na questão
da invasão, simplesmente é uma luta que ele sabe que tá perdida, ele sabe que não tem como vencer, como bater de frente, afinal o Canute é o rei, ele tem muito recurso à disposição, mas ele quer insistir porque ele não quer abrir mão da posição social dele. E qual é a forma que ele consegue para poder bater de frente? Colocando, justamente ludibriando várias pessoas que estão lá a morrer em nome dele. É justamente falar que você tem que ser um guerreiro, que a gente vai lutar, a gente vai entrar numa batalha e vai ser um momento definitivo e decisivo das suas vidas. Quando no fim, a única pessoa que está se beneficiando disso é o próprio Ketil, porque ele tá lutando unicamente por ele, não por ninguém mais. Realmente a crítica de como que justamente, até nos dias de hoje, muitas pessoas fazem por causa disso, porque muitas pessoas vendem essa imagem de que fica essa postura e você vai conseguir ter tudo o que você quer, você vai ser temido, você vai ser respeitado, e como resultado, quando acontece algo muito horrível em prol disso, ninguém quer assumir a culpa, sabe? Porque no fim, essas pessoas só são ferramentas para perpetuar um objetivo terrivelmente tóxico, terrivelmente horrível, que causa graves sequelas na sociedade e que ainda assim é perpetuado porque essas pessoas que estão no topo manipulam isso, sabe? Para ser algo absorvido por quem é menos favorecido. Então eu acho muito bom isso também. E eu acho que tem até uma questão ali, porque, se não me engano, tem um momento que alguém chega pro Canute e fala, tipo, olha, sei lá, os Jormes Vikings, a galera que foi teu soldado em tal guerra, parece que tem alguma questão com, tipo, o tanto de dinheiro que tem que dar pra eles, porque tem isso também, né? Por eles serem pessoas que estão arriscando a vida e por você precisar da força do exército, você também tem que dar uma retribuição financeira que dê muito conforto a eles quando eles não tiverem ambiente de guerra e pra você sustentar isso, né? Porque, assim, uma força de guerra também, se ela se volta contra você, você tá muito fodido, né? Então tem que ter meios de fazer isso ser sedutor, né? O próprio Ketil também, se não me engano, promete algum tipo de promoção para essas pessoas que guerrearem por ele e tal. Enfim, Vinland aborda realmente muito bem essa questão. Agora, eu acho que se talvez tenha outra abordagem que é relativamente interessante também, eu acho que essa é uma das coisas que mais me chama atenção, que é o reencontro do Gardar com a Arneid, que é uma escrava ali, que tá junto com o Einar e o Thorfinn, mas ela tem um lugar especial, ela é a escrava especial do Ketil, inclusive também. A gente pode falar da Arneid e a gente pode falar do Ketil e do Gardar. Eu queria começar pelo Gardar, porque eu acho que Vinland Saga escreveu uma coisa, assim, tipo, muito única pra mim nesse reencontro dos dois, né? Porque o Gardar é o marido da Arneid, que também virou escravo, que tava ali perto. Eu não sei se ela sabia disso ou não, mas ela reencontra ele. Mas uma coisa que acontece com a Arneid, e que eu acho que passa um pouco por isso da masculinidade também, mas pela própria escrita do escravo, é o fato de ela, ao mesmo tempo que tá feliz e que quer fugir, ela tá com medo. E o medo dela não é só pelas consequências que ela pode enfrentar como escrava, né? Porque tem toda essa questão dela ser especial do Ketil, dela ser uma escrava e ter uma consequência quando você tenta fugir, né? O próprio Einar já passou por isso no começo. Mas ela tem medo porque ela tá imaginando que o Gardar passou por muito sofrimento e que ele está uma pessoa mais violenta. E eu acho que isso é uma coisa que normalmente não se pensa nesse tipo de escrita. Quando você vai passar por isso, tem toda essa coisa de, meu Deus, já encontrei, vamos lá, vamos fugir mesmo, é isso aí, mas meu Deus, tem consequências, tem obstáculos, como vamos fazer isso? Mas pensar que aquela pessoa passou por uma dor, está completamente modificada e você tem um certo medo disso, isso é uma outra consequência muito fodida, né? Porque, tipo, você não vai ter como ter aquela vida que você tinha antes, que é o que para onde você quer retornar, né? Inclusive porque o filho deles morreu e tal. Então eu acho que colocar isso em jogo, cara, é extremamente sensível e muito foda. Acho que é justamente umas partes que me lembram muito o que o Togashi faz em Hunter x Hunter, porque as coisas não são na cara, né? São questões, por exemplo, o Togashi muitas vezes ele pega a coisa do shonen e pensa além dele, né? Pensa mais profundo dele. Então se ele pega o Gon, ele vai pensar o Gon, a coisa dele ser muito positivo, não pensar nas consequências e no lado prático disso, quão prejudicial isso é pra vida real, né? Então eu gosto muito disso em Vinland, porque Vinland pega essa coisa, justamente como você falou, de como a violência muda as pessoas, né? Então, você acha que alguém que passou pelo que o Gardar passou vai voltar alguém mais bondoso, será? Ou será que ele vai voltar alguém mais castigado, né? Pelo sofrimento. E é muito interessante isso. Eu achei ele um dos personagens mais tristes que tem, principalmente no mangá, porque não tem um flashback, né, que tem no anime. Achei ele muito mais dramático, porque você tem a coisa do... Ele chegou no final e ele entendeu a lição que ele deveria aprender, mas ele aprendeu tarde demais, né? Ele entendeu, tanto que ele chega no final, meio que ele dá a entender que ele vai ser mais pacífico, porque tudo aconteceu por causa do ferro, se eu não me engano, né? Que eles saíram lá.
Foi. Inclusive se conecta também a uma outra questão que eu tinha falado sobre como esses personagens são constantemente ludibriados por essa ideia, não só da masculinidade e, enfim, da questão da guerra, mas também na questão do poder, porque no flashback do Garda, ficava claro que a Einhard e o Garna, eles estavam em uma posição relativamente confortável, eles tinham tudo aquilo que eles precisavam para poder viver tranquilamente, mas o Garna decidiu cair na tentação e no erro de querer lutar por um território apenas porque aquilo faria eles ficarem mais ricos do que eles já eram, e também por eles não deixarem, de novo, essa questão da masculinidade entrando, de que você não pode deixar homens de fora entrarem e tomarem seu território, você precisa defender eles a todo custo. Eles vão, e quando todos os homens da vila saem para poder defender, chegam os vikings e ocorre aquela cena completamente horrorosa e trágica e triste, e o preço a ser pago é terrível, é altíssimo, e como resultado a Rhaene perde o filho, vira escrava, e o Garna enlouquece de vez. Ele realmente surta, ele vira essa pessoa completamente animalesca e totalmente desvairada, sabe? A única linguagem que consegue expressar é a violência pelas agressões que ele sofreu, e que justamente culmina nesse clímax também, que é bem intenso. Então é realmente meio triste, sabe? Tipo, é realmente algo novamente bem poderoso quando você percebe que tudo tá conectado também. Eu gosto muito porque tem um sentimento muito de injustiça, né, no que acontece com ele, porque ele aprendeu a ser violento, por exemplo, ele perdeu tudo por algo tão pequeno, né, então, mas é algo que foi ensinado pra ele, e é interessante porque quando ele vai morrer, ele fala que ele não vai ensinar pro filho dele, né, isso, então ele quer quebrar esse ciclo, só que ele chega num momento tarde demais, né, então eventualmente ele vai perder a mulher dele, vai perder o filho dele, e existe muita injustiça, né, nisso, nessas ações que não são condizentes, né, a ação dele foi tão pequena e foi algo que foi ensinado pra ele, então não é algo que vem dele, né, algo que vem interno dele, que é algo maldoso, mas foi algo que ele aprendeu, ele só sabe viver assim, né? E a partir do momento que ele poderia criar uma geração que seria diferente da dele, ele perde tudo, ele morreu, não tem mais essa chance, né? E é muito triste isso. E Vinland, eu acho que tem muito sobre esse sentimento de tragédia, né? Tanto que eu acho que é muito do que impulsiona o Thorfinn, esse sentimento, né? De que, será que não podemos criar um lugar menos injusto do que esse? E para que também tem uma outra questão que é importante em toda essa discussão, que é o preço que você paga quando você prioriza aquilo que não deveria ser priorizado. Porque, sei lá, no mundo em que a gente vive é tão normal as pessoas realmente colocarem tanto esses ideais da masculinidade quanto essa questão do poder acima das vidas humanas, que, de fato, muita gente realmente põe tudo acima para poder perpetuar isso, sabe? As pessoas são realmente capazes de fazer coisas completamente desprezíveis e atrozes em nome do poder, em nome do dinheiro, em nome de querer, sei lá, provar esse, de novo, sabe, que nem esses atentados que aconteceram, de querer ser temido, ser respeitado, mostrar o quão incrível você é como homem, e como resultado você simplesmente se perder tudo, sabe, porque quando você comete algo como isso, a sua humanidade vai junto, tipo, isso nunca vem de graça, e quanto mais você se torna obcecado em querer perpetuar isso, mais você se isola, mais você perde as pessoas ao seu redor, mais você não consegue afeto, você não consegue nenhuma possibilidade de retorno, sabe, de tentar ter qualquer outra coisa, sabe, ser amado até, ou de amar alguém, e a única solução é você ir cada vez mais, sabe, cavar mais fundo até chegar em um ponto completamente irreversível e se autodestruir, basicamente. Então, de novo, eu acho que isso é uma mensagem muito importante que Vinland também traz, sabe? Mostrar o quão importante é priorizar aquilo que te faz bem, sabe? Não ser ludibriado por aquilo que, sabe, pode reluzir a ouro, mas que no fim é só um muro de tolos e que vai só lhe colocar em um caminho nem um pouco agradável de se seguir. Tanto que o próprio Thor, quando entende o que é ser um guerreiro de verdade, ele entende a partir disso, né? Quando ele tem uma família, quando ele tem algo a proteger e tal, tá bem linkado com isso. É legal porque isso também tem muito do ambiente, né? Então é interessante porque a Heidi, ela observa como o Gnarr tá indo pra um caminho sem volta, né? Tanto que ela fala, você vai embora só por causa disso, né? Nós já temos panela suficiente e tudo mais. E como é uma coisa que cega, né? A coisa até do homem. E como é uma coisa realmente você não consegue observar em volta de você. E novamente volta a coisa de você construir um ambiente, assim, uma sociedade que valoriza esse tipo de coisa. E você não consegue observar além disso, né? Então, porque ela conseguiu ver de longe o desastre que seria essa situação e por que ele não conseguiu observar isso, né? E de que forma podemos quebrar esse ambiente? É também legal porque Vinland pensa as formas que podemos quebrar esse tipo de coisa e como talvez não sejam respostas tão fáceis
e como Vinland talvez não tenha respostas pra isso. Que é até legal também no final dos capítulos, acho que é desse mesmo capítulo que acontece isso, conta o flashback da história dele, que o autor fala sobre como ele gosta de ver uma criança crescer, ele gosta de observar isso, e do que diferencia um adulto para uma criança, né? Será que é só a forma de falar, mas em essência, qual que é a grande diferença, né? Crianças, por exemplo, se você deixar garotos juntos, eles vão fazer muita merda porque eles vão um influenciando o outro e são muito fáceis de serem influenciados, né? Será que adulto é da mesma forma? Será que, em essência, adultos não deveriam ser mais independentes de alguma forma? Não serem tão influenciáveis e não conseguirem valorizar um pouco mais, por exemplo, a família que tem, coisas do tipo? E tanto que tem uma frase, eu acho que é a síntese máxima disso tudo, é justamente na icônica cena do Valhalla, quando o Thorfinn, ele reencontra o Askeladd lá no Valhalla, e ele fica obviamente atordoado, né? Ele se pergunta, nossa, o que é isso, né? Ele vê lá o Bjorn e tal, e o Askeladd, ele comenta que aquele é o último local em que os verdadeiros guerreiros, né, novamente entre aspas, vão, e que naquele lugar todo mundo é inimigo, além de si mesmo, sabe? Eu acho que pra mim essa frase do Askeladd, ele representa de fato a consequência máxima que esse ideal, principalmente da masculinidade, traz ao ser humano, ao homem em si, que é realmente essa ideia de que, de novo, por você ter essa imagem, essa constante ideia de que para você ser um homem de verdade, você precisa ser temido, você precisa realmente lutar, você nunca pode se acovardar, não demora nem um pouco para justamente você começar a perceber todo mundo ao seu redor como um possível inimigo em potencial. Tanto que não à toa que muitos desses grupos, eles justamente precisam ter um grupo em específico, algum grupo minoritário, alguém que não se encaixe nos padrões sociais, para poder propagar a violência. Porque eles precisam ter um inimigo a ser derrotado. E esse inimigo pode ser qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, tipo, seja pessoa, seja qualquer ideologia, seja qualquer, sei lá, gênero, sabe? Tudo em potencial vira algo a ser atacado e como resultado você só acaba realmente naquele ambiente do Valhalla, sabe? Sendo fadado a ficar nesse completo estado de paranoia e lutar interminavelmente por algo que às vezes nem existe, sabe? Que muitas vezes muita gente propaga essa ideia de que, tipo, nossa, o país vai ser tomado por algo, a sociedade vai ser destruída por tal coisa X, quando no fim é só apenas mera paranoia que não condiz em nada com a realidade. É verdade, verdade. É legal essa parte também, porque é muito interessante que ele também diz que este é o nosso mundo, né? Então ele dá a entender que aquele Valhalla, na verdade, é o nosso mundo, né? Não é outro mundo. E a coisa dele diz que todo mundo são inimigos, menos você. Então é muito interessante porque é justamente a coisa de você atacar todos em volta pra proteger você mesmo, sem perceber que talvez o outro que tá do outro lado é igual a você. Então você não tem inimigos no final, né? E ali você tá pensando no outro como outra pessoa má que vai te atingir, né? E essa parte também tem, que eu acho muito interessante, que ele fala que o Thorfinn saiu de lá porque o Thorfinn se tornou vazio. Então ele dá esse vazio, talvez no final seja bom esse vazio, né? Então você consegue se preencher com outras coisas. E como ele já viveu nesse mundo também, né? Ele diz, como você já sentiu esse ódio pelo outro. Acho muito legal essa parte dele dizer que esse é o nosso mundo, né? O mundo de que todos à sua volta são inimigos, menos você. Então você ataca tudo e a todos à sua volta pra proteger o você, o eu. Engraçado que parece que esse vazio tem muita relação com o pai, né? Porque, assim, ok, o Thorfinn perdeu o Thors, mas muito tempo atrás eu falei como que o Askeladd era muito paizão, assim, do Thorfinn, né? Acho que as pessoas veem isso de maneira geral, porque tem muitos momentos ali que o Thorfinn tá aprendendo coisas com o Askeladd, né? E aí o Thorfinn, ele tem muito essa coisa de ele seguia os valores do Thors, ele admirava o Thors, e aí ele segue o Askeladd, é por um motivo diferente, é justamente porque, na verdade, ele despreza, mas eu acho que tem algum lugar que ele ama, que eu acho que se você for, sei lá, estudar psicologia, tem muito isso, né? Tipo, o amor e o ódio são duas faces de uma mesma moeda. Acho que tem uma admiração, porque ele aprende muita coisa, querendo ou não, com o Askeladd, ele segue o Askeladd, e perder o Askeladd é uma coisa muito forte. E aí tem o Canute também, que o Askeladd vai matar o cara que fazia o papel de pai do Canute. Nessa temporada, o pai de sangue do Canute é aquele vazio, é aquela cabeça cortada, mas que tá sempre ali, dizendo alguma coisa. A questão do pai é uma questão muito forte aqui, eu acho. Eu acho que é um dos temas principais de Vinland, acaba sendo justamente a coisa do pai, porque também Vinland tem muito do como é cíclico, né? Então as coisas que você vive, você aprende de outras pessoas, você não aprende do nada, né? Você não nasce de tal forma. Tanto que ele vai, depois mais pra frente, eles vão dizer quem é o novo pai do Thorfinn, né? Vai ter uma imagem muito icônica que tem dos 3 pais do Thorfinn, e como cada um ensinou uma coisa pra ele, cada um é um pedaço do que torna o Thorfinn. Então
é até interessante que você falou que o ódio e o amor é a mesma moeda, né? Igual o pessoal fala, o contrário do amor não é o ódio, né? É a indiferença. Que o amor e o ódio são meio que o mesmo caminho, né? De alguma forma. E o próprio ódio que o Thorfinn sentia pelo Askeladd é uma parte de quem tornou ele mesmo, né? Então ele aprendeu a odiar, se tornou vazio disso, entendeu que o ódio, o que o ódio causa. Também é um ponto interessante em Vinland, como a coisa do você entender na pele o que o outro passa, né? Então o Thorfinn, ele entendeu o que é ser um escravo, ele entendeu o que é ser um guerreiro, e agora ele, com os dois lados, ele pode seguir em frente, né? Arranjar um caminho melhor. Talvez se ele não tivesse passado por isso, ele não tivesse sentido o ódio que ele sentiu pro Askeladd, entendido o que é um guerreiro na prática, ele talvez não teria chegado onde ele chegou, né? Então esses três pais dele, de alguma forma, formam quem ele é. Infelizmente, talvez não da melhor forma, né? Porque o Askeladd, querendo ou não, ensinou muitas coisas ruins. Muitas coisas que ele vai levar até o fim, que ele não tem como escapar. Coisas que ele aprendeu com Askeladd, né? E muitas coisas boas também. E coisas que ele leva do primeiro pai dele, né? O pai biológico dele. A coisa do guerreiro e tudo mais. Tanto que vai ter uma criança depois, mais pra frente, também em Vinland. Porque justamente a coisa do ciclo, né? Das gerações, né? Talvez você não consiga superar o ódio ou esse lugar agora. Mas talvez você consiga construir uma próxima geração que vá além disso, né? A primeira temporada termina nisso, né? Vá além de onde seu pai foi. Você é maior do que isso, né, Thorfinn? Você é filho dele, então vá além. É muito interessante isso. Sim. Agora a gente falou de pai, estamos falando muito de homem, mas eu acho que vale muito a pena a gente pensar qual é o lugar da mulher nesse mundo de Vinland Saga, que é uma coisa que, vamos dizer assim, ele não explorou muito, né? Não tinha explorado muito, e eu acho que ele foi por um caminho interessante com essa questão da Arneid ser uma, como é que eu vou dizer, uma escrava especial do Ketil, e ela ser especial não só porque ela oferece, né, o sexo, mas também porque ela faz aquele lugar da mulher psicóloga, né? Que vai ouvir, que vai compreender todas as fraquezas do Ketil, né? Que precisa, por exemplo, mentir, se forjar como um homem, né? Meu Deus, que lutou, que tinha os punhos de ferro, que comanda uma fazenda, que tem que passar essa imagem super masculina, né? Eu acho interessante, tipo, não só por todo o drama dela, ela ter virado uma escrava, o fato dela ter perdido o filho e etc. E que você, inclusive, já citou anteriormente, mas eu sinto que, novamente, a Anhade, ela é o exemplo máximo de como que o Ketil nunca foi uma boa pessoa, porque, novamente, o fato dela ser uma escrava especial não muda o fato de que ela ainda estava sendo praticamente forçada a justamente a fazer favores sexuais pro Ketil por causa dessa hierarquia que era instituída lá, sabe, poder que ele tinha sobre a Anhade, o fato de ela ser forçada a fazer isso quer queira ou quer não, afinal se ela recusasse, sabe, era algo meio inviável. E a gente infelizmente percebe o ponto máximo disso quando o Ketil volta, né? Ele realmente, né, tem lá a invasão da fazenda, ele realmente tá lá meio surtado. E, ironicamente, a maior forma que ele acha para poder realmente demonstrar e poder, talvez, falar a si próprio que ele é capaz de bater de frente com o Canute, ironicamente, é matando uma mulher indefesa, incapaz de reagir, grávida. Porque, basicamente, ele acha inadmissível o fato dela ter fugido, como se o Ketil tivesse oferecido muita coisa para Enhad, sendo que, no fim, ele só oferece o básico do básico em troca de favor sexual. Então, ele realmente fica indignado com o fato de que, tipo, como você ousa fugir dessa fase depois de tudo que eu fiz por você, sua ingrata? Como você tem a audácia disso? E óbvio que, basicamente, ele faz aquela cena completamente atroz, e nisso desencadeia para algo ainda mais horrendo e bizarro que a batalha. Então, eu sinto que a Anhade, ela só é uma vítima de todo esse sistema horrível que é instalado lá, e que ainda assim conseguiu trazer justamente, sabe, e que ainda tem uma personagem muito trágica, porque até na hora da morte você percebe, né, quando o Einar e o Thorfinn estão tentando ressuscitar ela, de como que ela não tem mais nada pra viver, assim, de que ela realmente perdeu tudo, tal qual como Garda, ela perdeu tudo várias vezes. Tipo, ela perdeu o filho, perdeu o marido, perdeu a liberdade e perdeu até, de novo, o filho que tava esperando do Ketil, porque ele não foi capaz nem de aceitar ela no fim. Então, ela é uma personagem bastante sofrida e acompanhar o arco dela é realmente um dos pontos mais pesados e tristes do Farmland, sem dúvida, pra mim.
a gente tá falando da questão temática, mas eu acho que a estrutura do roteiro de Vinland Saga às vezes é genial, né? Porque enquanto tá acontecendo toda essa trama da fuga ali na fazenda, a gente sabe que tá acontecendo a trama lá mais próxima do Canute, que tem a coisa de que ele vai atacar a fazenda. O Thorgil tá bolando um jeito de justificar a invasão porque ele quer mesmo dar desculpa pra ter uma guerra. E aí você sabe que o Kate, ele tá entrando numa situação tipo, caralho, ele tá perdendo o controle, e você sabe que tá rolando isso da Arneide querer fugir, e aí tem o bagulho dela tá grávida, então a parada vai ficando, vai escalando, e você fala, meu Deus, quando o Kate chegar, o que vai acontecer? E tem uma hora que você esquece disso, aí o Kate chega, e aí o Kate encontra ela, e você fala, puta, vai dar merda, e aí vem a cena da paulada, que inclusive eu acho bem dirigida, porque eu não acho que, assim, ela é forte, mas ela também não é sádica, né? Eu acho que esse é um dos fortes, assim, de Vinland na escrita de maneira geral, porque ele é um anime que tá falando de uma época muito violenta, uma época que provavelmente era muito violenta pra mulher, mas você não vê estupro em Vinland, né? Você não vê essas violências gratuitas, exploração do corpo feminino gratuita, né? Acho que Vinland é uma obra exemplar nesse sentido. Sim, e uma coisa também que eu tenho que citar sobre essa questão do roteiro e do congenial é que realmente, tipo, é realmente bizarro de como que a estrutura do Vinland e a forma como Yukimura desenvolve esses temas não é, por exemplo, de um arco, ou como, sabe, porque é como se o Farmland não existisse divisões de arcos. Tipo, não é, por exemplo, obras em que você tem um arco A para desenvolver um tema X, ou um arco B para desenvolver um tema Y e arco C para desenvolver tema Z. Não, o que nós temos no Farmland é um gigantesco arco linear que está em constante progressão, com um emaranhado de subtramas ao redor, com todos eles se reforçando para culminar e sempre se complementar para poder reforçar o mesmo tema. Então é realmente meio impressionante de como que tudo em Vinland soa muito simultâneo. Tipo, tudo tá em uma constante transformação e mudança em sequência. Tipo, você não tem um intervalo, você não tem um episódio sequer nessa temporada inútil, ou que ele é arrastado, ou que você poderia retirar ele, que não iria agregar nada, porque tudo tem um significado, cara. Tipo, é realmente impressionante, assim, tipo, o quão bem amarrado e bem estruturado tudo isso é em Vinland Saga, quanto que o Yukimura, ele nunca se perde ou se esquece de nada. Todo personagem tem função, os diálogos são incríveis, até os mais casuais. É um tipo de escrita esmero que a gente realmente não vê todo dia, sabe? Não é algo fácil de se fazer o que o Yukimura fez aqui, sem dúvidas. Eu acho muito bom porque ele tem uma clareza de arco, igual você falou, muito bom. Tanto que a coisa das mulheres, ele vai tratar mais nos próximos arcos, né? Então, tanto que vai ter a Gudrid, que vai ser uma protagonista feminina. Vai entrar muitas mulheres, tanto que ela consiga se comunicar, né? Mulheres diferentes. Tanto que eles vão para um novo continente e tudo mais. E é interessante que como ele consegue fazer arcos que complementam o que ele tá dizendo, né? Então, por exemplo, esse aqui faltou um pouco sobre o papel da mulher. Ele vai fazer um arco pra isso mais pra frente, né? Então eu acho que ele tem uma clareza muito grande, né? Do que ele quer fazer. Que é uma coisa que eu acho que ele faz muito bem em Planet, por exemplo, o autor. Eu acho que eu tinha esse medo de que, por Vinland ser muito grande, ele não ia conseguir fazer essa clareza temática, essa clareza de história, né? Mas ele consegue fazer muito bem, apesar da história ser muito maior, né? Ser um épico de fato. Entrando no papel da mulher também, eu acho que é muito legal o que ele faz, porque a Arneide, por exemplo, eu gosto muito como ela realmente simplifica a coisa de como a mulher é indefesa nesse mundo, né? E Vinland faz muito bem a coisa de transportar essa história, que é uma história do passado, pro nosso mundo, né? Então, igual vocês falaram, é uma relação desigual que ela tem com o patrão dela, e é uma relação que, por exemplo, a obra em nenhum momento enfatiza como ela tá sendo explorada por estar dormindo com o patrão dela. É uma coisa que simplesmente é desigual, né? Uma relação que ele é o patrão dela. Se ela se negasse, o que aconteceria? Ela provavelmente sofreria as consequências com isso. Mas nada disso é dito diretamente, né? Nós só vai perceber isso quando o Kate agredir ela na parte, né? Que vai matar ela. Então é muito interessante como é realmente a coisa de... Ela sofre muito nessa obra, né? Então ela, seja pro marido dela que toma uma ação que ela não consegue dizer um A, ela não quer que ele vá, mas ela não tem ação, ela não tem força enquanto indivíduo, né? Ela não parece ser um indivíduo, ela é apenas um acessório que tal pessoa pode ter, tal outra pessoa pode ter, brigar por ter. E o Einar é um dos poucos que enxerga nela como uma pessoa, né? Eu gosto muito como o Einar, ele quer libertar ela e que ela vá pro marido dela. Porque ele realmente encara ela como ser humano, uma pessoa com individualidade, que é o marido dela, né? Ela quer o melhor pra ela, quer viver com o filho dela, mas as outras pessoas em volta dela nunca enxergam ela como esse ser, né? É sempre essa coisa desse cabo de guerra e como ela é indefesa nesse mundo que parece muito maior do que ela. Novamente, a coisa da injustiça, né? Não é injusto ela não ter ação nenhuma, ela não pode escolher o caminho que ela quer seguir. E a obra ela vai construir muito bem nos próximos arcos justamente isso de quem dita isso, né? Quem dita o que uma pessoa pode seguir, o que uma pessoa pode ser.
enquanto ela quer, né? Isso é legal que você falou, porque, tipo, o Einar poderia muito bem não querer que ela fugisse, querer que ela ficasse ali do lado dele, porque toda a relação dele começa com ele gostando dela, né? Ele se sentindo atraído por ela, mas não, ele tem uma atitude, um pensamento bem da hora, na verdade, né? Bem mais libertador e, como você falou, é humanizado mesmo. É interessante porque o estalo dele pra construir Vinland é a morte dela, né? Ele entender que a injustiça desse mundo, será que ele não pode algo melhor, algo que outras pessoas como ela não possam seguir um caminho melhor? Eu acho muito legal porque o Einar, ele em nenhum momento ele se questiona sobre isso, né? Ele não pensa, mas eu gosto dela, não sei o quê. Tanto que ele nem pensa quando ele vai proteger o marido dela. Tanto que o Thorfinn fala, você vai lá, você vai fazer o quê? Ele, não sei, eu só vou lá, né? Só vou proteger ele. Eu gosto muito do Einar justamente por isso, porque o Einar, ele tem isso de... Ele é o ideal de Vinland, né? O ideal que Vinland enxerga tá muito nele. Tanto que eu sinto que o Thorfinn se espelha muito nele nas ações dele, né? Sim. Vamos falar de Canute agora? Acho que ele é um personagem bastante marcante. O que vocês acham de tudo que o Canute passa? Essa é a parte, assim, menos clara pra mim. Eu fiquei muito preso em Thorfinn, a Fazenda... E o Canute, ele teve aquela mudança lá na primeira temporada, né? E agora a gente tá vendo um outro resultado. Canute, que tinha uma aparência contrária de masculino e agora simplesmente virou um derizão, né? Essa é a primeira grande evolução dele. Mas tem as questões de como ele pretende levar a paz ao mundo, né? E de como que ele está mudando em relação a isso. O que vocês acharam de toda essa jornada do Canute na S2? Eu acho interessante, tipo, eu tenho que ser sincero que, devido a tudo isso que nós falamos até aqui, quando eu li a primeira vez o mangá, eu nunca dei muita bola pro Canute. Pra mim, ele era um personagem que ele ficava um pouco mais de lado, eu priorizava muito mais, sabe, a força desse arco no Thorfinn ou no Einar. Mas, revisitando a obra agora, com essa adaptação, eu percebo que o Canute é um personagem muito melhor do que eu me lembrava e do que eu dei mérito também, porque eu sinto que o Canute, ele consegue servir como uma analogia, uma representação, uma alegoria para basicamente as pessoas super poderosas que comandam a nossa sociedade atualmente. Porque ele é um cara que ele consegue ser sintetizado em duas fases cruciais. Tipo, a primeira do próprio pai do Canute, de falar que a única função do rei é servir a própria coroa, e a ideia de que todo vilão é o herói dentro da sua própria cabeça. Porque chega um momento em que você percebe que o Canute, ele quer ser um rei porque é necessário para instaurar a paz e tudo mais, mas conforme os episódios avançam, isso vai ficando cada vez mais dúbio, e você vai duvidando cada vez mais se os métodos, se os recursos que ele faz para poder chegar ao poder e conquistar essa influência é de fato em nome da paz, ou se é simplesmente porque ele está sendo ludibriado e corrompido por esse poder que ele está adquirindo. Porque quando você chega em um nível como o do Canute, em que você tem tanto poder que não tem ninguém para te impedir, tipo, sabe, você dita a própria lei e não pode, ninguém mais pode te impedir de nada, se torna algo muito perigoso, porque é muito fácil você usar sua própria régua moral para poder julgar os seus próprios atos. Então, pro Canute, tá muito de boa matar o próprio irmão, que nunca fez nada de ruim para ele, porque era algo necessário em prol da paz. É muito fácil você, tipo, invadir uma fazenda e fazer uma matança lá dentro, porque é algo em prol da paz, sabe? É muito fácil você se apoiar nesses conceitos e simplesmente perpetuar essas violências, porque no fim o que você tá fazendo em prol de um bem maior, logo tá de boa, porque ninguém vai te pedir no fim das contas, então whatever. Não faz diferença alguma pra você. E é realmente muito interessante isso, eu gosto muito. Então eu acho que é o grande contraste aí, né? O Canute e o Thorfinn, que é justamente não escolher a violência, né? Exatamente. Fica aí o questionamento se é possível. Tem uma coisa do Canute que eu sinto que, justamente por ele ser um contraponto do Thorfinn, né? O Thorfinn, ele é muito certo dos ideais dele a partir de agora, né? Ele é muito firme sobre o que ele quer. Quando o Canute, eu sinto ele realmente como um hipócrita em tudo que ele faz. Tanto que ele não tem, assim, ele pode mudar de uma opinião, pode mudar de ideais se isso contribuir pro que ele deseja, né? Então, tanto que eu sinto que, não sei onde o Vinland quer chegar com ele, mas eu acho que pode ser muito mais um atentado de como esse molde, pela coisa do poder, de conseguir o melhor com o que você tem, sabe? De você abrir mão de muita coisa pra conseguir o que você quer. Então, sei lá, nós vamos precisar matar uma cidade pra conseguir salvar duas, por exemplo. Vou abrir mão disso porque isso é melhor em quantidade, por exemplo. O Canute tem muito disso de ele medir, porque ele é uma pessoa muito inteligente e é uma coisa muito perigosa pra alguém que tem tanto poder quanto ele tem. E é alguém que tem muita lábia também.
Então, eu acho que o Canute talvez seja Vinland construindo um atentado, né? A coisa de... O problema de você ser alguém como o Canute, de alguém que tá aberto a sacrificar coisas por outras coisas, né? Pesar as coisas muito na balança e talvez abrir mão de tantas coisas, no final você acabe onde você está, né? No final, as pessoas vão sofrer igual elas sofrem, mas vão ter algumas pessoas que vão viver melhor, enquanto outras vão sofrer tão ruim quanto antes. Agora, eu acho que tem uma coisa aí que é meio religiosa, né? Porque o Canute, ele meio que chega a essa conclusão através daquela reflexão que ele faz sobre o amor ser tudo e... Inclusive, eu acho que tem até uma descrença dele em Deus, né? Ali um pouco, tipo, Deus não vai fazer porra nenhuma, eu tenho que fazer aqui o que é isso. E eu vi algumas pessoas, por exemplo, traçando paralelo entre Thorfinn e Jesus. Vocês conseguem ver essa questão religiosa, assim, todas essas... Que eu particularmente não manjo muito. Depende, tipo, eu acho que geralmente as pessoas, pelo menos assim, algumas pessoas que fazem esse paralelo fazem isso mais com um tom de piada, porque na mente delas a postura que o Thorfinn toma é algo que é impossível de se acontecer na vida real, porque, nossa, ninguém faria o que o Thorfinn fez, isso é algo completamente inviável de acontecer, é impossível alguém ser tão pacífico quanto o Thorfinn naquela situação e etc. Mas talvez eu acho que o único paralelo que pode se fazer é talvez essa mensagem de pacifismo, de não ter inimigos, de tentar auxiliar e apoiar as pessoas que estão sofrendo isso, que talvez pode se relacionar em parte com Jesus, mas eu não acho isso como aquele paralelo principal, eu acho, sabe? Tipo, eu acho que, sei lá, o ponto é outro. Eu digo isso também porque eu acho que, se não me engano, o Thorfinn fala de salvar as pessoas. E a primeira temporada bate muito nessa tecla, eu fiquei reparando, revendo, né? Da questão da crença religiosa dos nórdicos com a crença religiosa cristã, que tem até alguns caras do grupo do Ask lá, de que quando o padre tá lá falando, fala, gostei desse papo aí, o que é isso que você tá falando? Né? Que eu fiquei até pensando que você tá querendo me dizer que cristianismo está correto? O que é isso, Yukimura? Então, fiquei pensando se realmente ele tem alguma intenção. Até vi alguns comentários por YouTube e tal, de umas pessoas falando que, nossa, a abordagem histórica religiosa do Vinland Saga é uma coisa assim muito impressionante, mas é que realmente não é um campo que eu manjo. Eu também. Pode ser que tenha, mas eu acho que eu não tenho muito domínio pra poder comentar sobre. Eu não sou muito expert no cristianismo, sinceramente. Eu sinto que a primeira temporada, igual você falou, tem muito disso, tem muito. A segunda tem bem menos da coisa do... Tanto que tem uma parte muito interessante que eu achei muito engraçado, que reforça que eu sinto que o autor, ele tá criticando boa parte dos seguidores, enquanto ele... A ideia de que você não entendeu a Bíblia tão bem, né? O Thorfinn, ele está escutando o Cobra, né, ler a Bíblia, e é muito engraçado que o Cobra diz que ele gosta muito da primeira parte, né, que é o Velho Testamento, que é a coisa mais da punição, do Deus mal, né, de tem guerras e tudo mais. Da violência. Sim, e a segunda parte é mais do perdão, e é interessante que o Thorfinn tá escutando e o Einar diz que ele gosta muito de escutar a Bíblia, né. Ele não é religioso, ele não é cristão, até pergunto se ele é religioso, mas ele gosta muito, porque tá falando justamente sobre a ideia do perdão, né, tanto que eu acho que existe esse paralelo com Jesus, porque Jesus era coisa do perdão, ele também tem muita coisa do perdoar, né, e de aguentar as dores dos outros e tudo mais. E eu sinto que tem muito uma crítica de nessa parte, por exemplo, da Bíblia. Na primeira temporada, por exemplo, pra mim é o melhor episódio da primeira temporada, que é quando a vila da menina é invadida lá, e eles são muito religiosos, eu acho que é uma vila cristã, alguma coisa assim, e é muito legal no final como o episódio todo vai sobre a coisa da religião, que é uma coisa, até onde eu sei, eu também não entendo muito, mas o catolicismo, ele tem muita coisa do perdão, né, do você redimir, então você tem que contar seus pecados, você tem que se sentir culpado, não entendo muito bem, mas tem que se autoflagelar, algumas assim, né, e ela se sente muito culpada por ter roubado o anel, por exemplo. Aí chega no final, ela se sente aliviada, ela fala, você levou todos os meus pais, levou todo mundo com você, ela falando pra Deus, né, e ela chega no final, eu nunca me senti tão feliz assim, né, porque aí volta a coisa que o Askeladd dizia muito, todo mundo é preso a alguma coisa, e a partir daquele momento, ela não era mais presa à religião daquela forma, né, ela se sentia livre de alguma forma, porque ela meio que perdeu, porque ela tinha o prazer de ter o anel, por exemplo, ela tinha o prazer de se sentir livre, eu sinto muito disso, né, nesse episódio, sobre se libertar de alguma forma. Mas também Vinland diz que todo mundo é preso, né? Então, você não é preso à religião, mas você vai ser preso a outras coisas na vida, né? Então, acho que até chegando na segunda temporada agora, essa parte da religião, o Canute, ele questiona muito, tanto que a partir do momento que ele se transformou, né? Tem aquele episódio que é muito interessante do discurso dele, tentando entender o que é o amor, né? O amor é uma pessoa morta? Aquilo é um amor verdadeiro, porque ela não tira nada dos outros, ela só dá pros outros, né? Então ela vai dar o corpo dele pra terra, vai dar tudo dele pra terra, e quanto o amor de um pai por um filho
não é tanto amor, porque tem coisa de querer, né? Você quer seu filho bem porque isso te beneficia de alguma forma, ele é uma extensão de você de alguma forma, e você não ama ele por completo, né? Então, eu acho que Vinland, ele entende um pouco essa coisa do amor cristão, amor de Deus de fato, mas ele questiona também o desdobramento disso, né? Então, o Canute, ele vai ver o amor de Deus, mas vai falar, você não ama nós, né? Você não ama nós pessoas, e vai se sentir revoltado com isso, e vai tentar de alguma forma confrontar Deus, né? Construindo um mundo melhor aqui, só que de que forma, né? Ele fala de construir um paraíso, né, na Terra, né? Acho que é esse o termo que ele usa. Que ele fala que não quer esperar, né, até a morte e tudo mais. Isso. Agora, o problema com esse discurso do Canute, no fim, é que esse paraíso é basicamente feito para acolher e acobertar as pessoas que estão ao lado dele e que perpetuam essa violência, né? Tipo, ele fala assim que, não, olha essas pessoas atrás de mim, que não tem lugar para onde ir, eu vou fazer o máximo para acolher elas e criar o paraíso para elas. Então, eu sinto que isso é mais um momento em que o suposto ideal nobre do Canute de paz se torna algo muito corrompido e bastante perdido, porque a essa altura é como se o Canute, ele não quisesse mais enxergar um local para todos, sabe? Uma sociedade mais justa em que todas essas estruturas e essas opressões ocorridas que a gente falou não existam. Tipo, o que importa é ele conseguir recurso para criar para ele e para as pessoas que proporcionaram isso a ele. Independente do que for sacrificado, tá valendo, sabe? Não interessa se for morrer, sei lá, uma porrada de pessoas, centenas, milhares, whatever. É o preço para se manter. E eu acho que, de novo, é algo que infelizmente acontece muito na nossa sociedade, sabe? Tipo, de você ter realmente, como eu falei, pessoas que usufruem de uma quantidade imensurável, infinita de dinheiro e ainda ficam nessa obsessão de querer ainda mais e ainda fazer coisas detestáveis para poder adquirir ainda mais em prol de querer manter esse paraíso para eles, sabe? Então, de novo, tipo, eu sinto que isso é mais uma dualidade e que ele mostra que o Canute tá meio que perdido, ele não tem mais essa noção muito clara do que ele quer fazer, mas, ao mesmo tempo, ele não parece querer nunca admitir que ele tá fazendo isso por ele. Tipo, eu acho interessante como que o Canute ele nunca quer admitir, ou ele sempre faz algo pra querer de alguma forma confortar e querer provar pra ele mesmo de que ele ainda tem algum senso de empatia, como por exemplo na Fazenda, né, em que o Flock pede lá e vamos lá, a gente vai matar o restante. Ele, não, isso foi o suficiente, mande os soldados recuarem, porque já foi o suficiente, eu não vou deixar ninguém atacar mais o restante das pessoas, como se fosse atos de nobreza para compensar, enfim, as atrocidades que ele faz durante a série. Então, ao mesmo tempo que ele funciona como uma alegoria, ele também é um personagem muito humano. Ele também é um personagem que tem muitas nuances na composição que faz ele ser crível e palpável. Eu acho isso muito interessante também. Eu tava pensando aqui naquele episódio que eu tinha mencionado, que é o 14 que eu fui ver agora, e eu comecei a perceber também como o Canute, ele pode talvez estar se transformando no que o Askeladd era, porque você pega como ele matou todo aquele povo, mas tinha um sentido, porque eles iam morrer de fome, é muito do que o Canute faz, ele vai tomar terra de pessoas vão morrer e é por um bem maior, por algo maior, né? E como a Anne, ela admira o Askeladd, né? Então ela chega no final, ela pensa, esse homem não tem medo, falando pra Deus, né? Esse homem não tem medo de você, ele não tem medo do seu julgamento que vai vir, e ela admira muitos vikings por isso. E talvez o Canute, ele siga esse caminho do Askeladd de não ter esse perdão e fazer tudo, assim, tudo de forma meditada, né, pensada, enquanto você olha pro Thorfinn, o Thorfinn é alguém que, muito mais falando da coisa do Jesus, né, a coisa que segue mais próximo disso, né, alguém que entendeu de fato. E também pensando nesse episódio ainda, da primeira temporada, também tem muita coisa das culturas, né, como uma cultura interfere na outra. Então, como o cristianismo fez muito mal, mas você pega a cultura viking ali também massacrando eles de alguma forma, e novamente volta aquela coisa que nós falamos de inimigos, né? Você é uma cultura inimigo da outra, e através desse atrito geramos pessoas como o Canute, de alguma forma. Legal, perfeito. Vamos então para conclusão. No final das contas, a guerra acaba e o Catelyn se fudeu,
mas pelo menos ainda tem uma fazendinha lá pra reconstruir tudo. Infelizmente, o Cobra vai ter que trabalhar, não vai dar mais pra viver de vagabundo. E aí eles se despedem lá, muito fofinho. Uma coisa que não falou, mas como é que é o nome daquele calvinho lá que aparece? Que conhecia o Thorfinn desde criança. Leif Erikson, o comandante do barco que tá procurando ele. Isso. O reencontro mais anticlimático do universo, né? Porque... É verdade, o Leif. E aí eles se despedem lá, muito bonitinho, o Cobra fala o verdadeiro nome dele, né? E aí o Thorfinn volta, reencontra a mãe, reencontra a irmã, leva porrada. É uma parte super fofinha, e aí temos o Vem Aí, né? Terceira temporada? Quando? Não sabemos. Mas, enfim, essa reta final, vamos lá. O que podemos falar disso? Gostaram do reencontro? Gostaram da despedida? Eu gostei. Eu achei interessante. Tipo, uma conclusão. Eu acho que talvez o ponto mais forte dessa reta final foi a redenção do Omar. Tipo, eu gostei muito da cena em que ele decide que vai se render e ele vai de encontro com o irmão, porque ele percebe o quanto que essa guerra é inútil, o quanto que as pessoas estão sofrendo em vão, e de que justamente a culpa, infelizmente, em parte foi dele, né? Porque mesmo que o plano tenha sido do Canute, ele que matou o soldado, né, por ser provocado e que dá o gatilho para ele invadir a fazenda. É excelente e todo o diálogo é fantástico. Um ponto que eu acho interessante, que eu também não tinha falado, era a adição do flashback do Silvercle, do pai do Ketchel, de mostrar que, sei lá, ele deixou uma garota morrer basicamente por causa da passividade e do conformismo dele, de não querer refutar aquele cara que queria a garota, e ironicamente ele de novo ser morto por esse mesmo sistema, né? Por ele ser muito rico e por ele ser muito temido, ele sofre um atentado que o mata, mas infelizmente a garota morre junto, e o Silvercle se arrepende, e isso vira a justificativa de ele tanto abdicar da riqueza que ele tem, como tentar ser mais humilde, sabe? Genuinamente humilde com os escravos, né? Com o Thorfinn. Isso não tem no mangá? Não, por incrível que pareça não. O flashback do Silvercle não tem no mangá. Foi uma adição original, muito acertadíssima da equipe. E a audiência, como eu falei, como nós falamos, por mais que eu acho um pouquinho forçado o diálogo do Thorfinn falar que o Canute é uma boa pessoa e que ele é um cara muito nobre, eu sinto que a cena da audiência é muito interessante. Tipo, eu acho que também serviria como uma analogia para as pessoas que, mesmo sofrendo essas opressões sistêmicas de hoje, ainda, sabe, tal qual como o Thorfinn, ainda tentam lutar pelos seus direitos de uma forma pacífica, de não querer revidar na mesma moeda, para eles saberem que, além de não adiantar, a prioridade é você acolher as pessoas que sofrem essa violência, tentar realmente, sabe, dar um apoio a elas. E vamos combinar, né, Thorfinn? Nem todo mundo aguenta levar 100 socos, né? Não é assim. Exatamente, de fato, realmente isso é verdade. Mas, por outro lado, eu sinto que a maioria realmente meio que tenta seguir esse caminho alternativo, sabe? Sem recorrer à violência. Mesmo sendo inevitável, né? Como a própria obra fala que é inevitável, né? Como Thorfinn luta com cobra. E que tem momentos que não dá, né? Realmente é preciso. Porque o mundo não é tão fácil. Exatamente. Mas eu sinto que, em geral, ele deixa um bom gancho pra próxima temporada, e eu estou ansioso pra ver. Tipo, realmente eu tô bem curioso pra ver como eles vão adaptar o restante da série, se é que vai acontecer. Eu gosto muito do Osmar, como termina ele. Eu acho que ele é um personagem muito bom. Como ele finalmente ele olha pra violência, né? Isso transforma ele muito. Yuki Mura, né, o autor do Vinland, ele é muito bom em justamente quebrar o que você pensa de narrativas muitas vezes. Então você tem a coisa do Thor reencontrar a irmã dele, ela não reconhecer ele, não acreditar que é ele. Acho que é muito interessante isso, porque tem muito essa coisa de realmente trazer pra realidade essas questões, né? Então também tem a coisa da mãe, né? Porque a mãe observa ele, e é uma coisa também muito legal das anotações finais do autor, que ele diz como ele admira muito mães, que ele sente que elas têm uma força acima de qualquer coisa, tanto que ele diz que se ele reencarnasse, ele queria reencarnar como uma mãe, porque ele acredita que a força que uma mãe tem é maior do que de qualquer guerreiro. E é muito legal como... Eu acho que é uma coisa que vai justamente ser questionada no próximo arco. E esse reencontro deles eu acho muito bom também, porque justamente fecha o ciclo, a primeira temporada, né? Dele tá na posição que o Thor talvez estaria neste momento, né? E ele aprendeu isso muito mais rápido do que o Thor, porque o Thor era mais velho do que ele, né? Quando ele decidiu ir pra essa vila, né? O episódio final coloca ele muito em paralelo, né? Das posições com o Thor. É interessante que ele tem algumas falas muito parecidas com o que o Thor disse no primeiro episódio, que o Thorfinn diz pro Einar. Então, tem a cena que eu acho, se não me engano, não tem no mangá, do Thor naquela fazenda, que é pra onde ele quer ir, né?
Então você percebe que algo sempre esteve ali, né? Sempre teve pensado o Vinland Saga. A ideia do que é o Vinland Saga. E também é uma coisa muito questionada nesse final de quão difícil é construir esse lugar, né? Porque talvez não seja algo tão moralmente fácil. Eles até falam, tem gente lá, né? Tem gente nesse lugar. Talvez teríamos que brigar contra eles, levar mais guerra pra lá. Sim, um outro ponto também que eu acho importante que eu esqueci de citar, o paralelo do Entude, tipo, é muito bom de como que no exato primeiro episódio do Farm, você tem esses flashes, né, essas imagens com esse narrador falando Entude, né, repetindo esse mantra constante, e as imagens que nos é mostrado no primeiro episódio é sempre algo de violência, tipo, eles forjando ferro, basicamente guerreiros lutando, são os escravos sendo, sabe, dominados por senhores. É realmente essa ideia de que esse Entude seria usado como essa forma da violência para poder propagar a sua vontade, né? Para poder conseguir o resultado e aquilo que você acredita, você teria que transmitir isso através da violência, ao ponto de deixar isso marcado nas pessoas através da violência. E quando a gente chega no penúltimo episódio, né? Depois que você tem o fim da audiência, o Entude acaba se transformando e se ressignificando em Entude o trigo, Entude a enxada, Entude simplesmente, sabe, esses trabalhos mais caseiros para você poder construir algo mais e deixar um legado para as pessoas, sabe? Que o próprio Léo, inclusive, tinha comentado anteriormente também. Então, de novo, é mais um ótimo e esperto paralelo e detalhe que o Yukimura fez, que eu também adorei. Cara, uma temporada realmente muito especial, é muito legal ver o Thorfinn reencontrar a família dele, é muito bonito olhar pra essa jornada, comparar o primeiro episódio da primeira temporada com esse último episódio da segunda temporada. Eu acho que aquela despedida, ela é bonita lá da fazenda, né? Ela é bonita, mas tem um quê de valeu galera, me escravizaram um pouquinho aí, tranquilo, mas um abraço, né? Importante é o que fica, importante é os amigos que fazemos no caminho, né? Morri, mas passo bem. Morri de tanto trabalhar, mas passo muito bem. Tô com uma hérnia aqui, mas tranquilo. Quase morri em guerra, mas passo bem. Pois é, né? Eu acho que a função do Cobra foi servir ação pra gente, né? Porque os momentos entre Thorfinn e Cobra é isso, então tá ótimo. Reza a lenda que o público ficou meio, né? Não gostou tanto dessa segunda temporada e tal, por causa da falta, mas... até hoje tem pessoas que repudiam essa temporada da Farmland. Até hoje tem pessoas que realmente consideram que é ridícula, porque, nossa, ninguém em sã consciência diria como Thorfinn agiu aqui. Não, tá sequelando. Ainda mais se a pessoa estiver falando isso da segunda parte, né? Que como a gente falou, porra, que roteiro sinistro, um slow burn super bem feito pra dar uma merda trágica no final. Pois é, né? Inclusive falando até um pouco de produção. A produção continuou muito boa, né? Acho que manteve basicamente a mesma staff, apesar de ir pro mapa. Sim. E assim, você tem esses momentos de ação que foram muito bem feitos, esses momentos de drama, o Thorfinn saindo lá do Valhalla, a morte do Garda, que é uma direção que, nossa, ela arrasta aquele momento, mas é perfeito, porque demora, porque é sofrido, e não tem como você não se emocionar, assim, é muito foda e... É uma montanha-russa de emoções essa cena, de fato, tipo, você se sente triste, mas você também se sente aliviado, em paz, é realmente fantástico. E eu também preciso ressaltar que o Shuhei Yabuta, o diretor da primeira e da segunda, teve o maior comeback que eu já vi na indústria até hoje, porque é simplesmente bizarro você pensar que o trabalho anterior deste cara foi no Yashiki, que é um dos piores animes que eu vi na minha vida. Pra ele chegar em Vinland e entregar algo como isso. Até agora eu não consigo acreditar que ele conseguiu fazer algo desse nível. Até agora. Você sair de Hiroi Aoko pra Makoto Yukimura realmente, né? Foi do inferno pro céu. Que beleza. Não, e conseguir adaptar bem, porque, de novo, Farmland é uma obra difícil de ser adaptada. Tipo, não é só apenas a questão visual, mas o ritmo pra você poder achar tudo isso não é algo fácil de você achar, cara. Sim. Ainda mais o quão intrincada, o quão complexa sabe? O quanto de subtramas tem. E por alguma razão ele conseguiu fazer isso em um curto período de tempo que, sei lá, tipo, eu tô, tipo, verdadeiramente abismado. Tipo,
Se alguém na época que realmente não ia achar que tava lançando me falasse que esse cara ia dirigir Vinland Saga bem, eu iria rir na cara. Tipo, eu ia realmente achar que era uma piada, sabe? Que o pessoal estaria realmente brincando, mas aconteceu. E eu não podia ficar mais grato por isso, porque eu sinto que se tem algo que essa adaptação faz é realmente mostrar o quanto que os envolvidos estiveram muito apaixonados, sabe? Pra fazer Vinland dar muito certo, sabe? Todo mundo deu o máximo de si, você percebe que eles deram tudo o que eles podiam pra entregar o melhor resultado, e eles fizeram, sabe? Mesmo com o cronograma tão bagunçado. Então é realmente algo bem impressionante de fato. Não, e aí vai vir o Otaku Médio, vai falar assim, mas a cara do Thorfinn depois dos 100 socos não estava com tantos detalhes quanto no mangá. É foda. Mas como você falou, é detalhes, cara. E fora que, como você falou, tipo, a cena do Garda que você falou é melhor do que no mangá pra mim. Tipo, se o problema é esse, pelo menos já fui compensado com a cena do Garda. Porque eu sinto que, de novo, quando eu reassisti, eu não me lembro dessa cena ser tão comovente e poderosa quanto foi. Tipo, claro, ela tem uma função no mangá, mas eu não me senti ao ponto de quase chorar na cena quando foi no anime, cara. Tipo, realmente impressionante. E sem contar também um mero detalhe também pra trilha sonora, né? Também o Yukata Yamada. Tem o Yukata Yamada, que também merece menção, porque ele conseguiu entregar uma trilha que, pelo menos pra mim, foi bem superior à da S1. Porque eu sinto que a da S1 ela era eficaz, mas ela era um tanto mais do mesmo. Era basicamente essas trilhas épicas de piano e violino tradicional. Mas aqui ele conseguiu achar o tom perfeito da Farmland, porque as trilhas é muito mais minimalista, é mais sutil, é mais esqueléticas, mas ainda consegue entregar o tom perfeito para cada cena. As melodias de piano nessas trilhas constantemente é excelente e realmente é algo que consegue ajudar muito na imersão e é realmente fantástico também, tipo, ele merece também esse destaque. Eu gostei bastante dessa. Eu gosto um pouco mais da primeira visualmente, assim, algumas coisas. Eu acho que, até por ser o Witch Studio, eles conseguem brincar muito mais com a luz, que é uma coisa que é muito clássica do Witch Studio, né? Então, eu senti um pouco falta disso, de brincar com a luz, como foi feito na primeira temporada, né? A virada do Canute, aquela cena era muito bonita na primeira temporada. Ele brincava com o azul pra ter um contraste ali de que você tá vendo um momento realmente icônico que vai mudar tudo da história. Mas, em contrapartida, eu acho que essa temporada brincou muito com a coisa da textura, né? Coisa das mãos calejadas, cheio de calos, né? Então, eu gostava muito disso, dos olhos, sempre traz essa coisa da luz no olho e bastante traços ali. Eu acho que compensou muito nisso, que é uma coisa que não tinha tanto na primeira, e é uma coisa interessante tematicamente, porque estão falando da coisa mais do campo, né? Então é que eles estão trabalhando realmente com o campo, e você trazer isso, você traz maior textura, maior atmosfera no lugar que eles estão, né? Então acho que existe ganhos e perdas, né, nessa parte. No final, eu achei que essa temporada foi muito boa. Acima de qualquer coisa, eu acho que como eles adaptaram foi igualmente perfeito, até melhor do que a primeira. A maneira como eles sabiam o que acrescentar e o que cortar do mangá. Eles conseguiam fechar episódios no momento certo. Tinha episódios que eram pra ter fechado bem antes, mas eles conseguiam alongar com alguma história, com algum diálogo de personagem, pra você fechar justamente no momento impactante. Quando vai salvar o Gunnar lá, por exemplo, fecha justamente no momento ali, um momento chave que é muito interessante, que eu pensei que eles iam, infelizmente, comprimir tudo em um episódio só, e eles conseguiram esticar bastante. Então, igual eu tinha falado, no mangá eu senti muito mais rápido esse arco, parecia que era um arco de meses, e aqui eu sinto realmente que foi um momento decisivo na vida do Thor, foi um momento que vai mudar tudo pra vida dele, né? Foi coisa de anos que ele passou aqui, e é algo que nunca vai ser esquecido na vida dele, assim como eu sinto que realmente ficou marcado em mim os momentos impactantes, né, desse arco. E é legal porque o final, ele, igual a primeira temporada, ele fecha justamente com esse sentimento, né, de quão grandioso é essa história. Então ele fecha traçando paralelos desde lá do começo até aqui, justamente pra dar essa sensação, né, de que essa é uma história de um mundo por completo, da sociedade por um todo, de coisas muito maiores do que indivíduos, né. Então você tem a coisa do ódio, aquela parte quando começa a mostrar as cenas do Thor, ele contando a história, né, vai mostrando a cena dele com ódio ali com o cara, as coisas que ele fez, as mortes que ele presenciou, né, as vistas que ele teve do pai dele, a cena dele com Einar e relembrando o pai dele, traçando paralelos com o pai dele. Eu acho que essa temporada conseguiu realmente trazer a grandiosidade que precisava pra esse arco. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui. Acho que a qualidade da obra está comprovada pelo tanto que a gente tirou dessa discussão, e uma discussão que se ateve ao texto do anime, né, não, a gente não saiu viajando aqui, né, quer dizer, a gente viajou um pouco, mas viajou porque a obra permitiu. E é isso.
Bom, é porque o Gapso sabia como se despedir. Mas enfim, se você quiser apoiar este projeto, você tem o Apoia-se, apoia.se/HGSanime, tem o PicPay também. Os links vão estar na descrição. Você também vai poder seguir a gente nas nossas redes sociais. E claro, lembre-se sempre de visitar o site HGS Anime. O Wendel, inclusive, falou que vai fazer um texto, né, de Vinland Saga, não é isso, Wendel? Sim. Ele já tá escrito, inclusive, falta só revisar. Olha aí que delícia, você vai poder curtir então o Vinland Saga pela perspectiva do HGS em diferentes mídias aí. Qualquer coisa o Gaps vai gravar um áudio e botar aqui, porque eu não sei fazer esse trabalho, infelizmente. Vou ter que soltar ele do porão aqui pra ele fazer. Então é isso, um abraço, até a próxima. Este podcast foi editado por André de Carvalho.